comer antes de malhar para ter mais massa muscular? E o que comer depois do treino? Você sabe? Eu aposto que você tem dúvida. Vamos ver. Antes de ir para a academia, o que a gente precisa é estocar energia nos nossos músculos. O que significa isso? Dar combustível para o músculo porque ele vai gastar. Então, dá energia em forma de carboidrato. Pão, por exemplo, com geleia. Outra opção também é a torrada. É uma bolacha, água e sal. Se você não der energia para o corpo, você vai queimar massa magra, seus músculos, que é exatamente o que você não quer perder. Então, coma carboidrato pelo menos meia hora antes de malhar. Para quem não tem apetite de manhã, pode ser um shake que tenha carboidrato de rápida absorção. O que mais deve ser evitado antes do exercício? Proteínas, que é o leite, por exemplo, o iogurte, o queijo, as gorduras, então os alimentos ricos em gorduras, o requeijão, a manteiga, o queijo prato. Barrinha de cereal. A barrinha de cereal, as fibras. Então, alimentos com fibras também devem ser evitados. A granola, a barrinha de cereal, porque tem muita fibra. Isso impede a absorção rápida do carboidrato. E depois de malhar, mesmo sem fome ou fazendo dieta, também tem que comer o mais rápido possível, se quiser ganhar músculo. Para ganho de massa muscular, carboidrato com proteína. Em média, uma proporção de 2:1. Então, 20 gramas de carboidrato para 10 gramas de proteína. Tipo aqui, o que seria? Um pão com peito de peru e queijo, por exemplo. O iogurte com a granola e aí uma fruta junto para completar. Um copo de leite, com pão, com requeijão. E se tiver fibra também não tem problema nenhum, porque daí ele não precisa dessa absorção tão rápida. Agora vamos fazer um teste. Vou chamar umas pessoas aqui que estão malhando para saber o que elas comeriam antes e depois do treino. Atualmente seria a banana e o lanche natural, antes de vir. Antes de vir, um pãozinho com... Isso, queijo branco, até um peito de peru e banana. Então tem o pão, que é fonte de carboidrato, que é o que você precisa de energia para o treino. A banana não é só a banana, então ele completa essa quantidade de carboidrato com a banana, apesar dela ter um pouco de fibras aí que atrapalham um pouco a digestão desse carboidrato, né? E o queijo branco tem muita quantidade de gordura e ele é fonte de proteína, então ele atrapalha também essa digestão aí desse carboidrato que demora um pouquinho mais para ser absorvido. Quanto tempo antes da academia você costuma comer? Normalmente 1 hora. Então, o ideal seria comer em torno de meia hora, 40 minutos no máximo. Fonte de carboidrato. Fonte de carboidrato. E depois? Iogurte. Normalmente iogurte com aveia depois. Você come o que antes de vir malhar? Lanche, uma barrinha. Depois de malhar, só fruta? Fruta, iogurte com cereal. Então, o pós-treino tá perfeito, Thelma. Agora, o antes do treino, por exemplo, se você comer só uma barrinha de cereal, ela tem carboidrato, tem açúcar, mas ela tem muita fibra. Normalmente, antes do treino, eu procuro comer coisas mais leves e coisas que dão mais disposição. Que tem muitos carboidratos, como por exemplo uma banana, é interessante para não evitar a fadiga do músculo durante o treino. Uma granola com iogurte. Na verdade, a granola tem bastante quantidade de fibra, isso impede a absorção rápida do carboidrato. E iogurte é fonte de proteína, se ele não for desnatado ainda tem uma quantidade de gordura. E depois do treino? Olha, depois do treino eu acabo tomando um whey protein, que seria de rápida absorção, um pão integral, um peito de peru e pode ser até um queijo Minas, alguma coisa assim mais leve para dar uma forrada no estômago. Então, pós-treino dele tá direitinho, mas o antes precisa melhorar.